qual é o real atual momento da humanidade? Precisamos compreender qual a jornada individual e coletiva que nós estamos vivenciando. Do dia 24 ao dia 26 de junho, nós iniciamos coletivamente o juízo final. E assim, os corações foram pesados naquele momento para selecionar que tipo de movimento cada ser está preparado para fazer. Ali foi consultado dentro dos corações das pessoas se essa força do coração ela ampliará, levando os indivíduos para o futuro, para uma vida melhor, para um planeta com melhor qualidade. Ou se aquele coração decidiu continuar vivenciando em planeta Terra a construção de uma Terra melhor, a construção de um planeta unido pela fraternidade para restaurar a saúde planetária e a humanização dos corpos orgânicos. Ou se aqueles espíritos que não querem ir para o futuro, que não querem a construção do presente, vivenciar o passado e permanecer nesse passado até ter condições para adentrar em camadas mais profundas do universo. Então, o que as pessoas chamam de Armagedon ou julgamento final é muito para sabermos em qual território nós iremos habitar. Se já temos estatura de maturidade espiritual, pela construção do humano em nós, para avançar, ou se ainda precisamos concretizar os nossos aprendizados. Então, ali nessa data, iniciou-se este processo. E é importante a gente se atentar a esses sinais do que está acontecendo, porque isso irá afetar o nosso dia a dia, a qualidade do nosso viver. E para sobreviver aos desafios coletivos, nós precisaremos selecionar como é viver. Qual caminho trará mais saúde, mais fortalecimento, mais ampliação de consciência para conseguirmos viver uma vida plena, para conseguirmos superar os obstáculos que estão por vir. E isso faz com que a gente se atente a qual tempo estamos vivenciando enquanto humanidade. Nesse exato momento, nós estamos vivenciando o que se chama levam-se as alianças e ficam-se os dedos. Ou, se eu olhar para trás, eu posso me virar uma estátua de sal. Mas o que significa isso? Todos nós, desde 2012, até antes, estamos sendo chamados para selecionar e escolher o que a nossa alma ela realmente quer. Então, neste momento, cada um está decidindo o que fará com a sua própria vida. Ficará retido no passado? Vivenciará o presente na construção da plenitude? Ou se já está apto para avançar para locais, territórios mais burilados, mais purificados? E a depender das nossas escolhas,
ou nós vivenciaremos o declínio junto do coletivo, ou nós vivenciaremos uma ascensão. E a ascensão, ela acontece em todas as camadas, tanto individual quanto coletiva. Então nós, ao caminharmos pela Terra, observaremos esses dois campos que as pessoas estarão vivenciando. Aqueles que não estão preparados para o futuro, que ainda não conseguem construir um presente, sendo um humano planetário, essas pessoas selecionaram não mais fazer parte deste corpo celeste de Gaia, de planeta Terra, que decidiu por si avançar. E isso faz com que as vibrações modifiquem cada estrada do tempo e do espaço para cada indivíduo. Então, aquelas pessoas que não estão preparadas para vivenciar o bem, para vivenciar e construir o lado humano e construir a nossa força em identidade e propósito, essas pessoas selecionaram o desencarne. Mas vai acontecer de forma abrupta e em um só instante? Não. Cada um vai vivenciar a construção do caos que aquela pessoa selecionou. Então, a depender desta movimentação que ela fez internamente, ela vai selecionar cada vez mais desafios no cotidiano, no dia a dia, até acontecer de forma natural ou não natural o desencarne. E essa movimentação que as pessoas farão, elas deixarão de estar nesta realidade deste planeta e avançarão para outros lugares, em outras dimensões, que deem condições delas continuarem crescendo. Isso não é uma punição. Isso é uma escolha da alma sobre a vibração que ela faz, que ela é, que ela está, com a vibração ressonante de um planeta que abarque esse nível de amadurecimento e evolução. Agora, as pessoas que selecionaram estarem presentes, conscientes, construindo sua lucidez, entendendo sua função e lugar no mundo, vivenciará a ascensão deste planeta, a ascensão individual de buscar um local melhor para viver, um trabalho melhor para construir a sua sobrevivência e a sua vivência, relações mais saudáveis, propósito em tudo aquilo que faz. E essas pessoas vivenciarão um movimento da luz na amplitude de seus recursos, na amplitude de sua consciência, na amplitude de vivenciar coisas boas, mesmo que o coletivo esteja passando por desafios. E essas pessoas vão vivenciar desafios. Porque há um grande desafio de você perceber que, talvez, pessoas do seu convívio, pessoas da sua família, seus amigos, eles podem, através do livre-arbítrio, ter selecionado o caminho de não ir para frente, não avançar em amadurecimento. E nós assistiremos essas pessoas construírem um caos para a vida delas. E elas vão estar cada vez mais emaranhadas em dificuldades, em problemas, até chegar o momento delas fazerem a passagem desta realidade para a quarta dimensão e assim seguir para o planeta que ela consegue vivenciar por conta da vibração que ela decidiu estar naquele momento. E assistir pessoas que nós amamos tomar essa decisão é um movimento muito sério.
Então, para aquelas pessoas que estão buscando construir uma alimentação melhor, numa cidade que tenha mais conforto, mais oxigênio, menos poluição, até para estruturar e fortalecer esse corpo para superar os obstáculos, elas vão estar construindo melhores condições de sobreviver às calamidades que estamos vivenciando, tanto climática quanto no coletivo, enquanto humanidade. E essa decisão é o que chamamos de separação do joio e do trigo. Porque aqueles que querem se desenvolver, ter o autoconhecimento, saber quem realmente são e transmutar as suas sombras, vão ter condições de entrar em contato com as forças magnéticas que vão nos sustentar, vão dar o apoio para a gente ver a luz no final do túnel, mesmo que estejamos vivenciando a decadência enquanto humanidade. E isso é maravilhoso. As pessoas vão conhecer pedaços de si que estavam ocultos internamente, mas que agora vão vivenciar a sua verdade e vão se conectar com forças boas pelo caminho, tendo vivências alegres, leves, isso indicando as aberturas dos caminhos. Mas, ao mesmo tempo, nós veremos pessoas que amamos escolhendo caminhos tortuosos. E se nós olharmos para trás, não percebendo que essas pessoas foram elas que decidiram isso na vida delas, elas vão puxar nós para o caos que elas estão construindo. Por isso que, naquele tempo, se falava, se as pessoas olharem para trás, elas vão se tornar estátuas de sal. E estátuas de sal não fazem a movimentação para avançar no tempo, para avançar em sua evolução. Elas ficam estagnadas, paradas no mesmo local. Então essa separação, ela acontece internamente ao ponto de reverberar externamente. Então, se você está passando por algum tipo de separação, entenda que isso tem a ver com livre-arbítrio. Cada um está decidindo o que quer fazer com a vida. Mas que, se nós que queremos estar no presente, na construção de um mundo melhor, na construção e modificação do nosso eu, através das terapias, através da espiritualidade, nós precisaremos focar no nosso caminho e nessa escolha. Mas se nós ficarmos atrelados a âncoras, a pessoas que não querem evoluir, as pessoas que não querem ir para frente, essas pessoas podem trazer turbulência para a nossa vivência. E assim, se não nos atentarmos a essa escolha, a essa movimentação individual, essas pessoas vão puxar a gente para o caos. E aí será vivenciado aquilo que foi mencionado de as pessoas nadarão, nadarão, nadarão e morrerão na praia. Por isso é importante se atentar a que tipo de escolha você fez. Pois, se você decidiu avançar, é importante você se atentar aos sinais que o universo está te dando para os locais de vivência que farão diferença na sua vida. Mas que se você olhar para trás, vendo pessoas que você ama, construírem esse caos, elas vão puxar você para esse caos. Agora, existem também pessoas que já estão com condições de habitar planetas mais refinados,
Planetas que entenderam que a fraternidade de cada célula desse organismo vivo que é o ser do universo, compreenderam que têm condições de avançar no tempo, compreenderam que podem avançar a planícies do paraíso, assim, fazendo jus à sua transformação pessoal, à reverberação de viver no mundo externo com melhores condições, com uma unificação, com a compreensão que cada um tem uma função para si e para este corpo orgânico chamado universo. E isso faz com que nós adentremos a territórios mais confortáveis, a territórios de viver uma vida tranquila, de compreender a serenidade e a paz que é tão valiosa no universo. E essas pessoas, elas já estão indo para esses lugares. Então, muito dos desencarnes que nós estamos vivenciando já são de pessoas deixando esta camada desta realidade dentro deste planeta e indo avançar e morar em outros territórios que a alma selecionou, a morada que mais se conecta com a sua essência, dentro das possibilidades que existem dentro desse corpo do universo. A vida é para ser ampliada, a vida é para ser vivenciada. E quando existe um corpo maior, nós caminhamos dentro desse corpo, visto que talvez o nosso tamanho seja menor. Assim, peregrinamos dentro desses corpos como os fazemos em planeta Terra, para conhecer cada pedaço deste ser vivo. E isso ampliar a nossa consciência enquanto ser que existe, para selecionar o caminho que a sua essência mais quer, para vivenciar a força e o caminho do coração. Assim, podemos adentrar em territórios do espaço que mais ressoam com a nossa voz interior. Então, estar atento a essas vivências nesse planeta, estar atento às questões e desafios no âmbito individual e estar atento às mudanças, às transformações que o coletivo está vivenciando e que o universo está nos chamando, fará total diferença no nosso viver. Então, se você estiver vivenciando turbulências, se atente. Se atente à escolha que você está selecionando. Se você está vivenciando a leveza, o amor, a fraternidade, a saúde, tudo isso indica as escolhas que você faz, as prioridades que você colocou na sua vida para melhorar o seu viver, para buscar uma qualidade de vida mesmo dentro deste caldeirão que nós estamos vivenciando. Mesmo que estamos vendo o caos em situações climáticas, em situações de guerra, em situações de insegurança que nós vemos na rua, nas estradas, nos caminhos que as pessoas estão indo. Então, saber selecionar o que seu coração quer fará você se conectar ou com um caminho mais leve ou com um caminho mais pesado. Mas que, por ser uma escolha individual, em cada um com seu livre-arbítrio, cada um vai vivenciar aquilo que escolheu. E nós precisamos respeitar aquilo que cada um escolheu. Então, se você ver pessoas construindo um caos, elas escolheram vivenciar aquilo. E elas vão ter que sofrer as consequências sobre isso. Não é algo que nós queremos, mas precisamos respeitar. Foi através de uma escolha que ela se colocou nesse caminho.
Se nós tivermos condições de ajudar, assim faremos. Mas precisamos entender que se este movimento começar a atrapalhar a nossa individuação, as nossas forças, significa que precisamos soltar, significa que precisamos entregar essas alianças para não viver mais e se transformar em estátua de sal e viver a turbulência. Então, que estejamos atentos às nossas escolhas e às escolhas dos outros para viver a plenitude num caminho agradável, confortável, feliz, alegre de realizações, ou se vamos vivenciar e presenciar a construção de um caminho pesado, difícil e doloroso. Então assim ficamos com cada um com a sua escolha e a busca por um caminho melhor, a seleção de caminhos, relações, profissões, propósitos voltados à nossa essência.